Capítulo 333 Técnica da Previsão Celestial. Long Yuan mordiscou seus próprios lábios, antes de perguntar então, mestre, eu posso dar uma olhada na sua palavra espada? A intenção da espada não é adequada para você. Eu vou escrever outra palavra para que você possa compreender. Nili sorriu. Ele estava ciente do interesse de Yuan na espada. Todd, HMMMM. Safadinha. Mas ainda assim eu quero ter uma tentativa, Long Yuan disse. Ela ainda se sentia inquieta em seu coração. Como poderia Gubei compreender e ela não? Tudo bem então. Mas existem milhares de caminhos no Dao marcial, todos têm algo em que são bons em fazer. Comparar seus defeitos contra as forças de outros é algo bobo de se fazer. Disse Nili sinceramente. Uma vez que toma a forma de uma obsessão, uma pessoa pode acabar presa nesse reino, para sempre incapaz de dar um passo à frente. O coração de Long Yuan tremeu com as palavras de Nili. Ela assentiu sim. Ao ver a seriedade de Long Yuan, Nili sorriu e não pode deixar de pensar que a atual Long Yuan era somente uma jovem donzela ignorante. Com o que será que ela havia se deparado em sua vida anterior que acabou por transformá-la em uma mulher repugnante? Ainda assim, não havia maneira alguma de Nili investigar esses fatos passados. NR, paradoxo do espaço-tempo detectado. Esses assuntos que o Nili não vai investigar ainda vão acontecer nessa vida, não são fatos passados. Gaudemus, depois de seu renascimento, era muito bom poder mudar Long Yuan. O próximo passo era convencer Long Yuan a participar na competição pela posição de patriarca asterisco da família Selo do Dragão. Nili direcionou seu olhar ao céu, mostrando um olhar solene e focado. Nesse universo, há muitas coisas das quais você não tem conhecimento. A que o mestre está se referindo? Perguntou Long Yuan perplexa. Você não está nem um pouco curiosa. Mesmo eu tendo a mesma idade que você, meu entendimento sobre a intenção já superou absurdamente o seu. Isso é porque eu sei sobre diversas coisas que a maioria das pessoas nesse mundo não conhece. O reino marcial ancestral não é o limite do Dao marcial. Nesse mundo, existe uma figura absoluta chamada de o Sábio Imperador. Ele selou o que antes era o espaço e tempo infinitos e controla os três mundos dentro das ruínas do reino dracônico. Uma vez que alguém lutar contra sua autoridade absoluta, ele vai assegurar que tenham uma morte miserável. Em centenas de milhares de anos, incontáveis pessoas adivinharam o destino e lutaram contra o tempo e espaço somente com o intuito de confrontá-lo. As palavras de Nili espantaram Long Yuan. O que ele estava dizendo era simplesmente inimaginável para ela. Nili prosseguiu: há diversas coisas sobre as quais você não está ciente. Somente aqueles que aprenderam a técnica de previsão celestial podem ter contato com isso. Na seita das penas divinas, o mestre ancestral Buxiang, mestre ancestral Xuankong e sua mestra, venerável Will, a utilizaram. Essa técnica se desenvolve constantemente em seu corpo. Antes que chegue ao auge, eles precisam morrer, de outra maneira isso traria total aniquilação à seita penas divinas. Isso é porque quando a técnica chega ao seu pico, o sábio imperador será capaz de perceber a existência do cultivador. Aqueles que praticarem a previsão celestial serão os inimigos mortais do sábio imperador. Em dezenas de milênios, a quantia de gênios que sucumbiram em suas mãos é simplesmente incontável. Ele quer manter sua supremacia absoluta.
Naturalmente, houveram aqueles que se rebelaram contra ele. Diversos gênios que utilizaram a técnica de previsão celestial tentaram todo tipo de métodos com o intuito de reverter o selo no tempo e espaço e lutar contra o sábio imperador. Nenhum deles teve sucesso. Long Yuan vagamente compreendeu. No passado, quando sua mestra, venerável Yu morreu, ela disse para Yuan: o céu é brutal e os humanos estão destinados a ser despedaçados. Milhões de almas não vão morrer em vão. Long Yuan, o tempo vai ter um fim, e a vida de cada pessoa é somente um nó no tempo e espaço sem limites. Você não tem de ficar de luto por mim. Mas independente do que aconteça, você não deve praticar essa técnica. Somente um herdeiro é necessário para a técnica da previsão celestial. A técnica de sua mestra era poderosa e certa vez atiçou a curiosidade de Long Yuan. Ela queria aprender essa técnica de cultivação, que acabou sendo passada para Yingguero e Yuan não foi capaz de aprendê-la. Então essa era a verdade. O coração de Long Yuan tremeu enquanto lágrimas se juntaram em seus olhos. Isso não queria dizer que sua irmã, que havia aprendido a técnica, poderia morrer a qualquer momento. A incompreensão de Long Yuan em relação a Yingguero foram dissipadas junto de suas dúvidas. Agora ela não podia deixar de se preocupar com sua irmã mais velha. Nili observou Long Yuan enquanto disse em voz baixa: Long Yuan, tudo o que estou planejando fazer é com o propósito de confrontar o sábio imperador. Você está disposta a me ajudar? Ao ouvir essas palavras, Long Yuan olhou profundamente nos olhos de Nili. Então, no fim das contas, Nili era tão altruísta e grandioso. Derrotar o sábio imperador era algo que ninguém nunca havia tido sucesso em realizar. Ainda assim, Nili não iria recuar. Ele tinha posto seu coração nessa tarefa. Independente do que você me pedir, eu vou ouvir você, Long Yuan disse seriamente. Nili olhou para Long Yuan enquanto disse: Long Yuan, encarar o sábio imperador sozinho não será o suficiente. Eu quero que você ganhe o controle da família Selo do Dragão e se torne a patriarca. Ouvindo essas palavras, a face de Long Yuan ficou branca. Você quer que me torne a patriarca da família Selo do Dragão? Como eu vou conseguir fazer isso? Afinal, Long Xiaomin é muito mais forte do que eu. Nili disse seriamente enquanto olhava Long Yuan: uma vez que você dispuser seu coração a isso, vai ser possível. Seu talento não é inferior ao de Long Xiaomin, ele simplesmente começou o cultivo dele bem antes de você. Além disso, você também tem um espírito demoníaco da linhagem do dragão nível Deus. Agora que você tem a mim para guiá-la em seu cultivo, você com certeza irá superar Long Xiaomin com o tempo. Mas antes disso eu preciso que você forme uma força no mundo exterior sob seu nome. Eu vou te dar total suporte com isso. Gaudemus, estou muito empolgado com isso. Com essas palavras de Nili, o olhar perdido de Long Yuan gradualmente se tornou mais focado, e ela assentiu: ok, eu vou ouvir você. Você tem a linhagem sanguínea dracônica fluindo por seu corpo. Ainda existem alguns meridianos cruciais para você abrir. Assim que esses meridianos forem libertos e todo seu potencial for alcançado, sua força vai aumentar assustadoramente rápido. Esse tipo de poder não é algo que Long Xiaomin possa conseguir. Como eu sou seu mestre, eu vou ajudar a abrir esses meridianos. Nós encontraremos em um local secreto para tratar disso, disse Nili. Libertar os meridianos de seu corpo.
Por mais que ela não conseguisse compreender as palavras de Nili, Long Yuin tinha a sensação de que suas palavras não eram falsas. Assim que seus meridianos abrissem, a que nível sua força alcançaria? Ela não conseguia deixar de ter grandes expectativas a respeito disso. Se Long Yuin pudesse ajudá-lo ganhando controle sobre a família Selo do Dragão, então Nili estaria um passo mais perto de ser o mestre da seita Penas Divinas. Para poder lutar pela posição de mestre de seita, ainda havia diversas qualificações chaves a serem cumpridas. Até pessoas como Long Xiaomin tinham de cumpri-las. Assim sendo, Nili iria lidar lentamente com essas questões. Algum tempo depois, Li Xingyun retornou. Ao ver Long Yuin ao lado de Nili, ele ficou chocado, para depois rir e fazer um sinal positivo para Nili com o dedão. Nili realmente era poderoso. Ele tinha acabado de se despedir de Xiaoninger não muito antes, e já tinha feito outra deusa se render a ele. Ainda mais Long Yuin, que era conhecida por seu temperamento explosivo. Quando ele viu o quão obediente estava Long Yuin, ao lado de Nili, Li Xingyun não podia deixar de suspeitar que seus olhos o estivessem enganando. Bru, meu caro, estamos falando de Nili Alsoa. Gaudemus, é. Realmente, quando uma mulher viciosa encontrar um homem que a subjuga totalmente, ela perde sua viciosidade. Nili sabia que Li Xingyun tinha se confundido, então ele sorriu amargamente. Não é o que você está pensando. Ela só estava me pedindo para ser seu mestre. Li Xingyun ficou chocado por um segundo, então ele assentiu e sorriu. Ok, então, eu ainda acho que ela é sua mulher. A face de Long Yuin ficou vermelha e ela ficou totalmente envergonhada ao ouvir essas palavras. Li Xingyun com certeza era direto. Ele nem sequer pensou sobre a face de Long Yuin como uma dama. Na realidade, ele admirava Nili. Qualquer que fosse o relacionamento entre Long Yuin e Nili, ele ainda estava consciente sobre o temperamento dela. Era dito que ela tinha aleijado o próprio noivo. E ainda assim, ela estava ao lado de Nili obedientemente. Irmão Xingyun, Long Yuin decidiu lutar pelo assento de patriarca na família Selo do Dragão. Se ela quiser estabelecer suas forças no futuro, eu gostaria que o irmão Xingyun a ajudasse. Nili sorriu levemente. Ao ouvir as palavras de Nili, Li Xingyun ficou chocado por um momento. Isto era ainda mais chocante para ele. De algum modo, Gu Bei tinha obtido a posição de primeiro na linha de sucessão no clã Gu. Sobre a instigação de Nili, Long Yuin também decidiu lutar pela posição de patriarca de sua família. Sem ninguém saber, duas famílias já estavam dentro do bolso de Nili. E Li Xingyun também estava sendo forçado a participar na competição pela posição de patriarca da família Chamas Cinzentas. Isso era uma coincidência? Ou era tudo planejado por Nili? Se for planejado, então era simplesmente chocante. Li Xingyun ponderou um pouco. As suas transações comerciais com Nili tinham sido simplesmente uma coincidência, assim sendo, não podiam estar de acordo com as intenções de Nili. Ele recuperou-se de seus pensamentos e sorriu levemente. Pode contar comigo, até que as forças de Gu Bei e Long Yuin tenham crescido totalmente, eu farei o meu melhor para ajudá-los. Long Yuin disse, não será difícil estabelecer uma força própria. Alguns dos subordinados de meu pai estão praticamente se aposentando, mas assim que me juntar à disputa, eles com certeza me apoiaram. Essa era a parte da razão pela qual a posição de Long Yuin era tão especial dentro da família Selo do Dragão.
Ela não era a primeira na linha de sucessão, mas seu pai podia permitir deixar um espírito demoníaco de linhagem do dragão e taxa de crescimento nível Deus para ela. Só se podia imaginar o quão poderoso era seu pai. Por alguns de seus velhos subordinados serem ainda leais a Long Yuan, ninguém em sua família ousava tocar nela. Mesmo que ela fosse somente a sétima na linha de sucessão, ela não estava tão atrás de Long Xiaomin. Nili de alguma forma entendeu o porquê sua mestra havia dito que Long Yuan era um ponto crucial em seu plano de virar o mestre da seita Penas Divinas. Uma vez que ela obtivesse a posição como patriarca, seria mais fácil para Nili lutar pela posição de mestre da seita Penas Divinas. De qualquer maneira, Long Yuan ainda tinha que passar por cima de Long Xiaomin se ela quisesse a posição como patriarca de sua família. Ainda assim, Nili não estava ansioso em relação a isso. Ele podia conduzir lentamente essa questão. Depois de arranjar algumas coisas, ele pediu para Long Yuan retornar à sua frente e reunir os subordinados de seu pai. 3 dias depois, Li Xingyun trouxe Nili e alguns de seus homens para as profundezas do mundo exterior.